Você já percebeu que de uma hora para outra seu dinheiro parece sumir da sua carteira? Um lanche que custava R$ 10 do nada passa a custar 13, 14. O dinheiro que você levava para o mercado e enchia duas sacolas, hoje mal enche uma. Isso não é impressão sua não, isso é inflação. E hoje eu vou te explicar o que é isso, como ela nasce, como é medida e como afeta direto o seu bolso. De um jeito bem simples, combinado? A definição mais simples possível de inflação é que é um aumento geral e contínuo de preços. Se só o tomate ficou caro naquele mês, é um aumento de preço pontual. Mas se sobe junto com o tomate o arroz, a gasolina, o aluguel e a escola, aí sim a gente está falando de inflação. Se você guardou, por exemplo, R$ 100 numa gaveta e a inflação foi de 40% em um ano, na prática é como se esse dinheiro tivesse encolhido de tamanho. O que você comprava com R$ 100 antes, agora só dá para levar pouco mais de R$ 70 do mesmo produto. O dinheiro é o mesmo, mas o poder de compra diminui. Uma das coisas que a gente aprende em economia, navegantes, é que ela não é uma ciência perfeita e que não existe economia sem aumento de preços em algum nível. Então, olhando por essa ótica, um pouquinho de inflação é considerado algo normal, porque mostra que a economia está se movimentando, está crescendo. Agora, o grande problema é quando isso foge de controle e os preços começam a subir sem parar. Aí não tem jeito, o governo federal, junto com o Banco Central, precisa entrar em ação para tentar equilibrar as coisas. Vamos tentar entender como a inflação surge? Imagina o seguinte: quando os itens básicos que uma empresa usa para produzir o refrigerante que você mais gosta começam a subir, como a energia elétrica, a água, a garrafa ou o açúcar, o custo para fabricar esse refrigerante aumenta. E é claro, navegantes, não tenha dúvida, a empresa vai repassar esse custo para você, consumidor. E isso nós chamamos de inflação de custo. Agora, quando você vai comprar café e o pacote que custava R$ 30 agora foi para 40, esse aumento pode ter sido causado, por exemplo, por uma seca ou uma praga na plantação do grão, que diminui a quantidade de café disponível naquele mês. Esse tipo de inflação a gente costuma chamar de inflação de oferta. E quando a gente quer muito comprar uma novidade, por exemplo, o videogame do momento, o Nintendo Switch 2, a Nintendo está usando toda a capacidade de produção que ela tem disponível, mas mesmo assim o produto tem um hype absurdo. E além disso, é algo exclusivo. Só uma empresa é capaz de fabricar o Nintendo Switch, concorda? Nesse caso, navegante, existe uma alta procura pelo Nintendo Switch 2. E por outro lado, pouca oferta. A fábrica da Nintendo não está dando conta de produzir. O resultado disso, o preço sobe. E esse tipo de inflação a gente conhece como inflação de demanda. Mas e quando tem dinheiro demais na economia? Ah, Brandão, como isso pode ser ruim, cara? Acredita em mim, isso também pode ser péssimo. Vamos tentar entender? Imagine uma ilha onde moram só 100 pessoas, uma ilha pequena, mas eles têm tudo o que eles precisam ali, em pouca quantidade, mas tem. E aí do nada, de um dia para o outro, passa um avião do Elon Musk e despeja vários sacos de dinheiro por lá, dobrando a quantidade de dinheiro total dessa ilha. Você concorda comigo que o número de bens da ilha não aumentaram tão rápido? Afinal, só se passaram 24 horas, talvez até menos. Mas lembre-se, o dinheiro disponível na ilha dobrou. Os resultados disso. O primeiro é que todos os bens da ilha passam a subir de valor, porque agora magicamente vários moradores passaram a ter muito mais grana para gastar. E claro, os comerciantes da ilha rapidinho vão aumentar os preços, para tentar obter mais lucro. E com razão, claro. Até aí tudo bem. O problema é que nem todos os moradores da ilha conseguiram pegar a grana que o Elon Musk jogou do avião. Alguns estavam dormindo, sei lá, estavam doentes. E quando eles resolvem sair de casa para comprar alguma coisa, como fazem normalmente, os produtos estão absurdamente mais caros. E aí essa galera que não conseguiu colocar a mão no dinheiro novo se ferrou. Perdeu metade do poder de compra em apenas um dia. Navegantes, isso é só um exemplo simples para ajudar vocês a entenderem, tá? Claro que no mundo real tem N variáveis econômicas. Mas a lógica da historinha realmente acontece quando o governo imprime muito dinheiro sem dar tempo necessário para a economia produzir novos bens e equilibrar as coisas, a gente tem inflação monetária. E a inflação é como uma bola de neve, ela começa pequena, meio inofensiva, mas se não for controlada, ela cresce sem parar. E para vocês que não têm tanto conhecimento em história da nossa economia, entre os anos 1980 a 1994, um pouco antes do Plano Real, a inflação acumulada foi de 13 trilhões por cento. Não, navegante, você não ouviu errado, 13 trilhões por cento. E quando a inflação chega nesse patamar, a gente costuma chamar isso de vórtice ou espiral inflacionário. E agora vamos tentar entender juntos como é que se mede essa tal de inflação. O principal termômetro de inflação aqui no Brasil é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E ele é calculado por um órgão bem conhecido pelos brasileiros, o IBGE. E para você entender como funciona esse índice, é como se fosse uma grande cesta, com boa parte dos produtos e serviços que a gente usa no dia a dia, como arroz, o feijão, a luz, a escola, o médico. E claro que cada item dentro dessa cesta tem um peso.
a carne e o aluguel pesam mais que um chocolate, por exemplo. Para você entender, vamos imaginar que você seja um chocolate nível hard e que você gaste todo o seu salário com chocolate. Porém, no mês passado a barra estava custando R$ 3. Mas esse mês você foi no mercado comprar o seu chocolatinho e agora a barra está R$ 6. Para você, navegante chocolatra, a inflação pessoal foi de 100%. E você fica indignado, xinga o presidente, xinga o ministro. E aí à noite, quando você liga a sua TV, o Bonner fala no jornal: pessoal, a inflação desse mês foi de 0,10%. E aí você pensa, esse cara só pode estar de sacanagem comigo. Mas calma, navegante, o IBGE calcula o IPCA baseado em mais de 370 produtos e serviços. E como eu falei para vocês, o seu chocolatão tem um peso pequeno nessa conta toda. E, inclusive é até comum, alguns produtos durante certos meses ficam mais baratos que os outros. Em resumo, pode até ser que o Bonner esteja certo mesmo, e que naquele mês que você viu a notícia, a inflação tivesse sido só de 0,10. E essa diferença entre a inflação oficial e a nossa percepção pessoal é comum, porque cada um tem um sistema de consumo. E quais as consequências da inflação? Uma das consequências é o aumento de preço frequente. E no longo prazo ela reduz o seu poder de compra, principalmente das famílias mais simples, que vivem de salário. E isso dentro da economia acaba virando um ciclo vicioso. O trabalhador perde aumento, a empresa repassa os custos para o consumidor. E o preço sobe de novo. E aí chega uma hora que fica impossível você planejar a sua vida, o futuro de uma empresa, novos investimentos do exterior. Uma inflação muito pesada destrói quase que totalmente a economia do país. E nós aqui no Brasil já passamos por isso. E eu te garanto que a gente não quer passar por isso de novo, navegantes. Vai por mim. Beleza, Brandão, mas como que a gente consegue combater a inflação? O Banco Central é quem atua como árbitro nesse jogo. Ele geralmente usa a taxa Selic como uma das ferramentas. Ele pode, por exemplo, aumentar os juros para deixar o crédito mais caro. E como agora nós estamos nos juros, por exemplo, de 15% ao ano, isso dificulta o acesso do dinheiro novo vindo dos financiamentos. Além disso, o Banco Central pode controlar a quantidade de dinheiro em circulação, comprando título público e retirando bilhões de reais da economia. E retirar esse dinheiro da praça é uma das ferramentas que o Banco Central tem para tentar conter o avanço da inflação. Mas claro, navegantes, é sempre um equilíbrio muito delicado. Fazer o país crescer sem perder o controle do preço das coisas. Por isso que é tão importante a gente saber quem são as pessoas que estão no comando do país, da economia. E para você que está gostando desse tipo de conteúdo, tentando aprender a cada dia, me ajuda a fazer o vídeo chegar para mais pessoas. É só você deixar o seu like, se inscrever. Lembra, é de graça. E o YouTube vai entender que o vídeo pode ajudar mais gente, beleza? E como você percebeu, navegante, a inflação não é só um número qualquer no jornal ou na internet. Ela está no seu carrinho de mercado, na gasolina do seu carro e até no seu futuro salário. Mas pelo menos agora você já sabe, quando os preços sobem em todo lugar, isso é um perigo que ronda o nosso país. Navegantes, eu espero que vocês tenham entendido como a inflação funciona. Você sabe que aqui nesse canal eu simplifico a economia e mostro como ela mexe na sua vida de verdade, de um jeito que ninguém nunca te contou. Continua firme, na direção certa. Eu sou o Brandão e esse é o canal A Bússola. Tchau!